Olá, somos alunos de Engenharia Elétrica da Faculdade Unime de Itabuna. Estamos com um projeto da matéria de Física 2 e o nosso grupo ficou responsável para falar sobre quantidade de calor, onde meus colegas vão relatar ao longo da apresentação. A quantidade de calor é a quantidade de energia trocada entre dois corpos em contato quando há diferença de temperatura. A quantidade de calor pode ser sensível, latente. Calor sensível. Chamamos de calor sensível a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo quando este tem a sua temperatura alterada. A fórmula do calor sensível que representa é o Q igual a M vezes C vezes a variação da temperatura, onde o Q é a quantidade de calor sensível em K ou J. O C é o calor específico da substância que constitui o corpo. Varia também de acordo com a composição do material. Podemos verificar uma variação maior no alumínio, no cobre e na cerâmica. E a sua unidade de medida é o K por G graus Celsius ou Joule por quilo grau Celsius. A massa do corpo é o M em grama ou quilograma e a variação da temperatura em graus Celsius. Trazendo para o nosso dia a dia um exemplo de calor sensível, temos o cubo, que é composto por dois dispositivos, o dissipador, que é normalmente de alumínio, e a ventoinha, que é posicionada sobre o dissipador. O dissipador é normalmente de alumínio devido à sua ótima condutividade térmica. O calor gerado pela CPU em seu processo ele deve ser dissipado para que não haja derretimento dos seus microcircuitos. Caso o calor não seja dissipado, teremos o exemplo de calor latente. Chamamos de calor latente a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo quando este realiza uma mudança de estado físico. E nós estamos vendo aqui a fórmula de calor latente, o que significa a quantidade de calor pedida ou recebida pelo corpo em calorias. M é massa do corpo em gramas. E L significa calor latente da substância cal sobre gramas. Bom, eu estou aqui para dar um simples exemplo do calor latente. Seria basicamente com a água. Podemos perceber que o grau Celsius, a temperatura medida em graus Celsius, ela vai de 0 a 100 quando a água está em estado líquido, em transição do sólido para o líquido, porque em 0 graus ela é sólido, né? E abaixo de 0 graus também. Então, a quantidade de temperatura, ela, no calor latente, ela faz a variação do estado físico da matéria. De 0 graus para negativo, ela fica com sólido. De 0 a 100, ela transiciona de estado sólido para o líquido. E acima de 100 graus, ela fica no estado gasoso. Bom, conforme a explicação anterior dos nossos colegas sobre o assunto, a gente trouxe para cá um experimento simples, mais didático. A gente vai utilizar a placa do Arduino para simular uma variação de temperatura, né? Ali a gente tem acoplado a essa placa, essa interface, um sensor de temperatura. Mediante a programação do próprio Arduino, a gente vai fazer uma simulação de variação de temperatura. Aqui nessa experiência, nós vamos utilizar nosso conhecimento adquirido em algoritmos, né? Fizemos uma programação na linguagem C++, em que definimos que quando a temperatura estiver 25 graus menor, o LED azul ficará aceso, como ele está no estágio nesse momento, e quando estiver igual ou maior que 25 graus, acenderá o LED vermelho. Aqui eu utilizarei um secador de cabelo para conseguirmos adquirir essa temperatura mais rápido. Aqui, como observamos, após termos uma temperatura maior que 25 graus, como mostra no visor, o nosso LED acendeu, e isso nós vemos no nosso dia a dia, como por exemplo os nossos ar-condicionados, em que ele mantém para poder acionar o motor assim que a temperatura cai, né, e fica mantendo o controle de temperatura do ambiente. Olá, chegamos à nossa conclusão. E o mais importante do que podemos imaginar, o calor está bastante presente em nosso cotidiano.
podemos ver a sua aplicação em diversas áreas, em casa, na indústria, no transporte, nas usinas termoelétricas, nucleares. Com esses poucos exemplos, observamos tamanha importância do calor em nossa vida e no desenvolvimento da sociedade. Obrigada.